Olá pessoal, bom dia. Vou estar disponibilizando aqui no canal mais uma videoaula que estou gravando para os meus alunos do primeiro ano do ensino médio do colégio Instituto. Mas é uma videoaula que vai ficar aberto, para todo o público também que quiser assistir, que quiser acompanhar. O assunto aqui a ser abordado será o tema, a temática relativa à pré-história. Eu vou abrir aqui um material, um PowerPoint que eu produzi aqui sobre os diversos pontos, elementos históricos relativos à pré-história. Vou fechar aqui a webcam. Vocês já viram, esse rosto bonito, nada, feio pra caramba, essa barbona aqui. Então, vou fechar aqui para vocês ter a condição de acompanhar aqui o slide que eu produzi. Então, pessoal, falando de pré-história, a gente está falando de um conceito que foi elaborado para classificar um período, E esse conceito, ele é carregado, de problemas, Existem muitos questionamentos por diversos historiadores a respeito dessa ideia de pré-história, desse conceito, Então a gente vai compreender melhor. Então, o conceito de pré-história, análise e reflexões sobre os primórdios da vida humana. A etimologia da palavra pré-história, pré-história, o que é pré? O que é história, Então, pré, aquilo que antecede, aquilo que vem antes. História, pessoal, o universo é uma área de estudo, que busca compreender o universo das ações humanas, das transformações, das vivências humanas, Então, todo o universo relativo às ações humanas, à vida humana, a comportamentos humanos, faz parte da história. Então, juntando um termo com outro, pré-história, então a expressão significa o quê? Uma etapa anterior à história. Então, na minha concepção, isso é um preconceito. Mas como assim uma etapa anterior à história? Sendo que quem faz a história é a sociedade humana. Se existe uma sociedade humana vivendo naquele... Então, pessoal, se existe uma sociedade humana vivendo naquele período, o que as pessoas estão fazendo ali é uma história, não é uma pré-história. Então, nesse sentido, eu acho o conceito muito preconceituoso, equivocado para classificar um período, E muitos historiadores, questionam essa ideia, tá? A etapa histórica, em designação, ou seja, o período histórico, considerado como pré-história. O termo pré-história foi cunhado, como disse anteriormente, preconceituosamente. Ele foi cunhado por estudiosos, entre o século XVIII e XIX. O termo foi utilizado para classificar todo o período da vida humana, da história humana que antecede a escrita. Então, o termo pré-história é um termo utilizado para classificar todo o período da história humana anterior à prática da escrita. Então, o grupo de estudiosos que classificou desse modo entendeu que a sociedade humana só passou a produzir história a partir do momento que ela passou a praticar a escrita e a registrar, nesse sentido, a sua história. Nesse sentido, todo o período da história humana que vai dos primórdios, da origem da vida humana no planeta, até por volta de 3.000 a.C., quando surgem as primeiras formas de escrita, quando a humanidade passou a exercer, até o período que a humanidade passou a exercer a escrita. Então, todo o período que antecede a escrita, esse período é chamado de pré-história. Eu acho que vai estar tranquilo isso aí para vocês. As primeiras escritas que foram surgindo, a primeira, a escrita cuneiforme,
que surgiu na Mesopotâmia, e a escrita hieróglifa, que surgiu no Egito Antigo. Mecanismo de registro do período. Então, pessoal, nós estamos tratando de um período em que a sociedade humana ainda não tinha o domínio da escrita, né? Então, como que a sociedade fazia para registrar seus conhecimentos, os seus acontecimentos, né? A historiografia tradicional defendeu a ideia, né, de que a sociedade do período não produzia história, né, tendo em vista que não dominava nenhuma forma de escrita. Então, essa ideia foi combatida pela historiografia revisionista, né, pelos historiadores que tiveram uma proposta de revisar esse preconceito, sendo considerado pela mesma historiografia como uma concepção equivocada e preconceituosa do período. Então, assim, no período, como forma de registrar os momentos históricos marcantes, toda a experiência de vida, a sociedade do período, né, fazia uso, né, de pinturas em pedras, rochas, né, para registrar todo o seu conhecimento cotidiano, toda a sua experiência de vida. Então, essas pinturas ficaram conhecidas como pinturas rupestres. Nesse sentido, essas pinturas rupestres era um importante mecanismo de registro histórico da sociedade humana de tal período aqui que nós estamos abordando, né? Conhecido como pré-história. Com relação ao modo de produção, pessoal, se a gente vai refletir sobre uma sociedade em um determinado período, um ponto que a gente tem que levar em consideração é o mecanismo de produção que essa sociedade humana desse período utilizava para garantir a sua sobrevivência, tá? Então, nesse sentido, a gente tem que refletir sobre o modo de produção da pré-história. Então, refletir sobre o modo de produção é você pensar, é a gente refletir os meios, os mecanismos, a forma como a sociedade do período se organizavam produtivamente para garantir a sua sobrevivência. Então, no período, né, predominou no período o mecanismo de produção conceituado por modo de produção primitivo. No respectivo mecanismo de produção, a sociedade vivia daquilo que a natureza lhe oferecia, e para a sobrevivência, a sociedade do período praticava a caça, a pesca e a coleta de alimentos, para retirar da natureza os recursos da natureza para a sua sobrevivência. E os períodos da pré-história. Tradicionalmente, pessoal, a pré-história ela foi dividida em 3 períodos históricos, que são eles: o Paleolítico, o Mesolítico e o Neolítico. Vamos refletir aqui as características históricas de cada um deles. O Paleolítico, o primeiro período da pré-história, a sociedade era nômade, ou seja, não possuía moradia fixa, e se deslocava constantemente de uma região a outra em busca de sobrevivência, em busca de recursos para a sobrevivência. E nesse tempo, né, a sociedade tinha a caça, a pesca e a coleta de alimentos na natureza como principais meios de sobrevivência. Então eram as únicas maneiras que a sociedade tinha para adquirir alimento, recursos para a sobrevivência. E nesse período a humanidade ainda não havia adquirido a capacidade de transformar a natureza para seu próprio benefício. O próximo período, o período mesolítico, né, que é entendido como um período intermediário, um período de transição do paleolítico para o neolítico, tá? Então ficou entendido assim, né, como um período de transição do paleolítico para o neolítico, né? O período marcou, né, pela questão da descoberta do fogo, né? Tem alguns historiadores que falam que o fogo foi descoberto pouco depois, né? Mas assim, muitos apontam que a descoberta do fogo ocorreu nesse período. E o período marcou também pela inovação técnica da sociedade, na confecção, na produção de novas ferramentas, né, e utensílios, né, como vasos, né, e etc. e tal, ferramentas de trabalho, né,
e etc. O próximo período, pessoal, da pré-história, o terceiro e último período da pré-história, tá? Vem o Neolítico. Esse período foi marcado pela expressiva inovação produtiva, né, proporcionada pela descoberta da prática da agricultura e da pecuária. Aqui a sociedade humana ela começa a praticar a agricultura e a pecuária. A sociedade percebe que ela pode plantar, domesticar animais numa região fixa e produzir seus alimentos, né, a partir desse mecanismo produtivo numa região só, sem ser preciso estar se deslocando de um lugar para outro, né, em busca de sobrevivência. E assim, pessoal, a agricultura e a pecuária possibilitou à sociedade do período a produzir seus alimentos numa região fixa, como falei anteriormente. Com isso, a sociedade passou a estabelecer moradia fixa numa região, tornando-se sedentária, ou seja, as pessoas passou a se estabelecer num lugar fixo, passou a estabelecer moradia fixa em uma única região. A sociedade deixou de ficar se deslocando constantemente de uma região para outra. Antes a sociedade era nômade, ou seja, se deslocava. A partir de agora, a sociedade se torna sedentária, passa a estabelecer moradia fixa. E a partir disso, né, a humanidade adquiriu, né, foi adquirindo cada vez mais capacidade de transformar, de modificar a natureza para seu próprio benefício. Então, pessoal, esses eram os pontos, né, que eu gostaria de estar tratando com vocês, né, sobre a pré-história. Posteriormente, a gente vai estar abordando outras questões, a gente vai estar discutindo também o processo de formação das primeiras civilizações, que tem a ver com todo esse processo de transformação que a sociedade passou durante esse período aqui. Então, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Espero, né, que vocês tenham compreendido aí, né, a temática, né, a abordagem da pré-história, né? Vamos seguir adiante, né, nessa dinâmica de estudo, né? E peço que vocês curtam o vídeo, né, se inscrevam aqui no canal, me dê uma força aqui, tá? E vamos seguir adiante, tá? Então, até mais, né? Um salve, um abraço a todos e todas.